Vejam só que novidade sensacional da Qualitronics. Esse é o filtro de linha mais lindo, mais completo e sem dúvida com a maior proteção do mercado. Ele é tão bonito e compacto que você vai querer colocá-lo em cima da mesa e não mais atrás de um móvel, sem falar que vai ficar tudo organizado. Além do design inovador, o filtro de linha Torre Qualitronics é muito mais do que um filtro de linha. Ele é uma verdadeira central protetora, com software inteligente que proporciona múltiplas proteções, além de contar com 3 poderosas tomadas USB. E até o final desse vídeo, você vai ter certeza que ele é a melhor opção para proteger os seus eletrônicos. Meu nome é João Pedro, eu sou consultor técnico da Qualitronics. E agora eu vou falar um pouco sobre as diversas proteções e vantagens que o filtro de linha Torre Qualitronics tem. O filtro de linha Torre Qualitronics tem a inteligência de saber se ele está ligado em uma rede 127 ou 220 volts. E dessa forma, o filtro de linha Torre Qualitronics só deixa seus aparelhos ligarem se a rede elétrica estiver adequada. Imagine que você tenha ligado seus aparelhos em 220 volts. E durante uma tempestade, acontece a situação popularmente chamada de meia fase. A tensão da rede elétrica, que deveria ser 220 volts, pode ficar em algum valor próximo a 127 volts. Nessa condição, os equipamentos serão desligados, porque o filtro de linha Torre Qualitronics sabe que a tensão não está adequada e não libera tensão para chegar nos seus equipamentos. Essa é uma proteção inédita, e isso já faz o filtro de linha Torre Qualitronics ser o melhor do mercado. Mas não paramos por aí, somos muito melhores. Temos mais proteções que eu já vou explicar. O filtro de linha Torre Qualitronics tem outra proteção inédita, que desliga automaticamente seus aparelhos quando os níveis de tensão estão acima dos valores toleráveis, tanto em 127 quanto em 220 volts. Ou seja, o filtro de linha Torre Qualitronics protege contra queima por sobretensão. E aqui cabe uma ressalva. Filtros de linhas convencionais, mesmo aqueles com DPS, na prática, só protegem quando a tensão da rede elétrica ultrapassar 400 volts. Por exemplo, se uma rede de 127 volts chegar a 180 volts, o DPS não vai atuar e seus aparelhos vão queimar. Com o filtro de linha Qualitronics, seu equipamento será desligado e, portanto, protegido. A mesma situação ocorre em 220 volts. Isso é um baita diferencial. Mesmo tendo proteção inteligente contra sobretensão, o filtro de linha Torre Qualitronics vem equipado com um dispositivo protetor de surto, que é o DPS, trazendo dupla proteção. E dessa maneira, a gente evita que surtos rápidos de alta tensão danifiquem os seus aparelhos ou o próprio filtro de linha Torre Qualitronics. A capacidade de proteção é de 130 joules. Isso significa que ele tem até 2 vezes mais proteção do que a maioria dos filtros de linhas convencionais do mercado. E aqui cabe outra ressalva. Filtros de linhas convencionais, mesmo aqueles com DPS, não protegem em caso de subtensão. Para uma maior proteção, a Qualitronics inovou, colocando também proteção inteligente de subtensão, que eu vou te explicar agora. O filtro de linha Torre Qualitronics desliga automaticamente seus aparelhos quando ele identifica que a tensão está muito abaixo dos níveis normais para a rede elétrica, sendo 127 ou 220 volts. Ele não energiza seus aparelhos se ele identificar que a tensão não está em algum nível adequado. Ou seja, o filtro de linha Torre Qualitronics evita a queima dos seus aparelhos por subtensão. É muito comum pensar que subtensão não queima equipamentos, mas toma cuidado. Subtensão gera aquecimento em fontes, motores elétricos, ventiladores, ventoinhas, coolers e mais um monte de outros aparelhos. O filtro de linha Torre Qualitronics é a melhor opção para proteger o seu computador. E ele também vem equipado com Zero Crossing. Mas o que é Zero Crossing? Calma que eu vou te explicar. Eu tenho certeza que você já queimou, por exemplo, uma lâmpada na hora que ligou o interruptor. Ela provavelmente queimou porque foi ligada no pico de tensão da rede elétrica e levou um tranco. Isso também ocorre com outros aparelhos eletrônicos. Como sabemos, a tensão da rede elétrica é uma onda oscilante. Com Zero Crossing, o filtro de linha Torre Qualitronics só energiza suas tomadas quando a tensão estiver próxima a 0 volt. Isso evita trancos nos seus aparelhos eletrônicos. O Zero Crossing é uma tecnologia inteligente que protege e aumenta a vida útil dos seus eletrônicos. Essa é uma função exclusiva dos filtros de linha Torre Qualitronics. Sabe quando a energia elétrica fica caindo e voltando? Isso é extremamente prejudicial para os aparelhos eletrônicos. O filtro de linha Torre Qualitronics identifica esse problema e analisa a rede elétrica por alguns segundos, e somente libera energia para os seus aparelhos eletrônicos se a tensão estiver dentro dos valores estáveis e aceitáveis. Isso é uma baita proteção. E como o próprio nome sugere, o filtro de linha Torre Qualitronics tem circuitos internos para filtragem de ruídos da rede elétrica e que evitam interferências indesejadas nos seus aparelhos. O filtro de linha Torre Qualitronics possui um mini disjuntor, que é o Circuit Breaker, que protege contra a sobrecarga. Uma grande vantagem do Circuit Breaker é que ele dispensa o uso de fusível, ou seja, em caso de sobrecarga, não é necessário trocar o fusível, basta somente religar o Circuit Breaker. Já pensou o transtorno que você vai ter para se deslocar até uma loja de material elétrico para comprar um fusível? O Circuit Breaker resolve esse problema. Quando o Circuit Breaker é ligado, ou seja, colocado na posição de reset, o LED sinalizador começa a piscar.
Isso significa que o filtro de linha Torre Qualitronics está analisando o nível de tensão da rede, mantendo as tomadas sem energia até ter certeza de que a rede elétrica está estável e adequada. Somente depois disso, ele energiza as tomadas e o LED passa a ficar ligado. Se o LED estiver apagado, significa que o Circuit Breaker desarmou, protegendo seus equipamentos. Vale lembrar que é recomendável analisar o motivo da sobrecarga antes de religar o Circuit Breaker. O filtro de linha Torre Qualitronics tem uma poderosa fonte USB, que realmente carrega seus aparelhos. São 3 saídas USB com uma corrente total de 3,1 amperes. Você já deve ter tido problema com algum filtro de linha ou alguma extensão que as tomadas são muito próximas uma das outras, e você não consegue utilizar todas, porque as fontes ficam trombando umas nas outras. O filtro de linha Torre resolve esse problema, trazendo tomadas opostas em 45 graus, que permitem a utilização das tomadas praticamente sem limitação de espaço. Mesmo o filtro de linha Torre Qualitronics sendo muito bonito e compacto, você ainda pode querer prendê-lo em um móvel ou parede. Para isso, o filtro traz orifícios de fixação em sua base, e isso garante uma versatilidade muito grande na instalação. E nós temos vários modelos de filtros de linha Torre Qualitronics. Temos versões com cabo de 1,2 metros, podendo ter 4 ou 8 tomadas. Também temos versões com plug, para ligar direto na tomada. E temos 3 cores para combinar melhor com seu ambiente: preto, azul e lilás. A Qualitronics é uma empresa brasileira com 23 anos de experiência no desenvolvimento de produtos eletroeletrônicos, tendo certificação de qualidade ISO 9001. O filtro de linha Torre Qualitronics foi desenvolvido por engenheiros brasileiros, que projetaram um produto para a realidade do Sistema Elétrico Nacional. E dessa forma criaram um filtro de linha mais bonito, com mais proteção e com certeza o mais incrível do mercado.